meu querido nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos aprender um pouquinho a história da arte, não só da pintura, mas também de outras manifestações artísticas. Hoje nós vamos falar do rádio, tá? Que estava lá no nosso livro 2, terceiro tema. Primeiro que a gente tem que pensar que o rádio ele surge como uma manifestação artística importante, mas principalmente como um importantíssimo meio de comunicação. Tá? Foi preciso, né, o desenvolvimento da física para a gente poder ter essa maneira nova de receber e transmitir informações, certo? Graças às descobertas das ondas sonoras pelo físico escocês James Maxwell em 1860 e colocadas em prática pelo físico alemão Heinrich Hertz em 1886. Então a gente pode perceber que não foi a invenção de uma única pessoa, mas foi uma invenção, né, de um trabalho coletivo. A invenção do aparelho de rádio mesmo, ela é atribuída ao italiano, não sei falar italiano, tá, gente? É Guglielmo Marconi. O Marconi saiu fácil, beleza, tá? E a primeira transmissão tendo conjunto de voz e música por ondas de rádio aconteceu em dezembro de 1906 nos Estados Unidos. Então a gente percebe que o finalzinho. Lembra do primeiro livro, Vanguardas Artísticas? Então, o finalzinho do século XIX e início do século XX, você tem uma efervescência de coisas surgindo, né? E coisas que vão mudar completamente a vida das pessoas dali para frente. Então, os artistas das vanguardas artísticas começam a registrar isso através da pintura, através da arte. E isso o quê? É todas essas mudanças. Porque é claro, gente, que com o surgimento do rádio, essa comunicação passa a ser muito mais rápida, é muito mais dinâmica para aquela época. A gente está falando desse final do século XIX e início do século XX, tudo bem? Qual foi a grande importância do rádio? Primeiro, agilidade na comunicação, né? E a união de três tecnologias anteriores, a telegrafia, o telefone sem fio e as ondas de transmissão. Segundo, de entretenimento, diversão. E torna-se um dos maiores e mais importantes veículos de comunicação de massa. Inclusive no interior do Brasil, onde você, por incrível que pareça, né, você não tem ainda nem a televisão direito chegando, a gente já está aqui na era da internet, você quase tem um filho pela boca quando a sua internet falha, né? Você imagina que existem lugares no Brasil onde nem a televisão chegou. Tá, o sinal da televisão. Então, o rádio acaba sendo o meio de contato dele com o restante do Brasil, tá? Aqui, né, como nós falamos, né, aqui nesse agilidade na comunicação, união de três tecnologias, telegrafia, telefone sem fio e as ondas de transmissão. Então, aqui você tem o telégrafo, que é esse instrumento que esse cara tá apertando esse pininho e que tinha uns códigos onde quem recebia, né, esses códigos sabia ler, sabia fazer interpretação. A telefonista, antigamente, né, quando no surgimento do telefone, você ligava para a telefonista, falava com quem você queria falar e aí ela ia fazendo a intermediação dessa ligação. Tá? Lembrando que telefone é uma coisa muito cara, nem todo mundo tinha. Se você for perguntar para sua mãe e para sua avó, por exemplo, ter um telefone fixo em casa era um sinal de ascensão social. Por exemplo, você era considerado rico se você tivesse um telefone na sua casa. Por quê? Um telefone fixo. Por quê? Porque era muito caro você ter a assinatura de um telefone. Hoje em dia é muito fácil. Você vai ali em qualquer loja e compra o seu celular em 10 vezes sem juros, correto? E as ondas de transmissão, que vai ser através delas que essa voz vai chegar até a sua casa. No Brasil, a primeira transmissão de rádio ela acontece em 1922 com a Roquete Pinto e Henri Motise, que inauguraram a Sociedade de Rádio, né, do Rio de Janeiro em 1923.
As primeiras rádios do Brasil, você tem a Rádio Philips, Marinque Veiga, que é o nome de uma rua no centro da cidade, onde ficava a Rádio Marinque Veiga, Rádio Tupi, que está até hoje, Rádio Nacional, Rádio Transmissora Brasileira, que é a atual Rádio Globo, e a Rádio Nacional, importante que ela foi estatizada, né? A Rádio Nacional passa a pertencer ao Estado, né? É uma rádio oficial do governo, vamos dizer assim, por Getúlio Vargas em 1940, tá? No rádio, você teve a Era de Ouro, né? Quais eram os principais programas de entretenimento? Os programas de auditório, os programas humorísticos, as radionovelas e programas jornalísticos. Quando a TV surge, né, aqui no Brasil entre 1950 e 60, muita coisa que acontecia no rádio vai para a televisão. E até hoje a gente ainda tem esse formato do rádio na televisão. Por exemplo, programas de auditório como A Praça é Nossa era um programa de rádio feito por Carlos Manuel da Nóbrega, o pai, né, do apresentador de hoje. Radionovelas, né, essa história das radionovelas, de você ter uma história contada capítulos por dia e que esse capítulo se encerra no ápice dele para continuar no dia seguinte, durando tanto tempo, é uma releitura das radionovelas que, por sua vez, era uma releitura das fotonovelas, que eram as novelas que saíam nas revistas antigamente. E os programas jornalísticos, essa história de todo mundo parar, né, na hora da janta para poder assistir o Jornal Nacional, por exemplo, era uma ideia que já acontecia no passado. As pessoas paravam, chegavam em casa dos seus trabalhos, paravam para poder assistir o Repórter Esso. No caso, ouvir, né, gente? O Repórter Esso. Aqui, por exemplo, a família reunida para ouvir o rádio. Hoje em dia, a gente percebe que esses hábitos estão mudando. Cada um tem sua TV no seu quarto, cada um tem o seu computador. Muita gente já nem vê mais televisão, nem sabe, né? Não tem mais o hábito de ouvir o rádio, porque a internet ela está aí, é do nosso tempo. Mas como que acontecia isso antigamente? Exatamente do jeito que vocês estão vendo, todo mundo ao redor do rádio para poder ouvi-lo. Os primeiros aparelhos de rádio, tá? Como é que eles eram? Bem maiores, bem mais pesados, bem mais complexos do que os de hoje em dia. Né, você aqui um programa da Rádio Nacional, a Era de Ouro da Rádio Nacional, onde você tinha o surgimento de grandes artistas importantíssimos para a consolidação do samba como música nacional brasileira. As cantoras do rádio, né, as rainhas do rádio, como eram chamadas, elas tinham torcidas organizadas igual torcidas de futebol. Tinha os programas de auditório que você tinha que se inscrever para poder participar desses programas. Esses programas eram feitos em estúdio, então um número limitado de pessoas podiam assistir, né? E essas rainhas do rádio, essas cantoras do rádio se apresentavam. Entre elas, Emilinha Borba, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, Ângela Maria, certo? Ataúfo Alves e a nossa queridíssima Carmen Miranda, que foi uma super responsável pelo samba ser visto como música popular brasileira. Por quê? Porque ela era uma cantora do rádio muito importante, já cantava daquele jeito dela, né, balançando as mãos e não parava quieta e dançando e tal. Foi um produtor americano, vai para a rádio e assiste Carmen Miranda cantando. Cinema norte-americano, Hollywood já está começando, chama a Carmen Miranda para ir para Hollywood para poder se apresentar cantando samba. Só que Carmen Miranda, uma pessoinha desse tamaninho, né? Ela falou assim, cara, eu vou para um lugar, loiras, lindas, fatais, maravilhosas, né? E eu desse tamaninho aqui, o que eu vou fazer? Eu preciso criar um visual. Se eu vou falar de Brasil, se eu vou falar de samba, eu vou pegar a figura da baiana e vou estilizar. Então, o que ela faz? Ao invés de pegar aquela roupa da baiana conforme nós conhecemos, ela sensualiza a roupa, coloca a roupa mais colada
no corpo, como era moda, né? As pernas à mostra, né? Para na hora dela dançar as pernas aparecerem. Os balangandãs, como Dorival Caymmi vai chamar, né? As pulseiras e brincos e tal. E ao invés de colocar os quitutes que a baiana colocava na cabeça, porque ninguém ia ver, né? Quindim, queijadinho e tal, ela coloca essas flores e folhas e frutas na cabeça. Com isso, ela verticaliza o seu tamanho e se torna, né? Nessa época você tinha que ter talento, não bastava só você ter ideia, né? O talento era importante, uma excelente cantora, então ela junta o talento com esse visual tão diferente e faz sucesso. Inclusive, o nosso movimento tropicalista que nós estudamos no livro 2, né? Os tropicalistas costumam falar que a Carmen Miranda foi, sem saber, a primeira tropicalista do Brasil. E o Ataúfo Alves, né? Que tinha uma voz impostada, como eram as vozes dos cantores dessa época, né? Tocava violão e era o cantor era um dos maiores cantores, uma das maiores vozes do rádio brasileiro. Aqui você tem a radionovela, tá? Então, os atores com os seus scripts lendo, tá? E dando a entonação. Você tem o Repórter Esso, que é do nosso Jornal Nacional, tá? E um programa de humor da Rádio Globo chamada Turma da Maré Mansa. Primeira radionovela, né, foi O Direito de Nascer, escrito pelo cubano Félix Koenig, em 1951, que mais tarde vai para a televisão. Tá? Era muito importante nessas radionovelas a figura do sonoplasta. Quem era o sonoplasta? O sonoplasta era aquele que ia fazer com que aquela história estivesse realmente acontecendo para quem estivesse ouvindo. Então, se o ator fala, eu vou bater na sua porta, o sonoplasta estava lá, ó, né? Estava um dia chuvoso, o sonoplasta tinha que reproduzir o barulho da chuva. Então, o sonoplasta era uma figura importantíssima para essas radionovelas. Aí, o rádio vai avançando e nós temos os rádios. Como é que funciona o rádio nos nossos dias de hoje? Você tem o podcast, tá? Que é uma versão mais reduzida, mais rápida de uma notícia ou de uma informação. Você tem a sua rádio no celular, inclusive grandes rádios, né, principalmente as FMs, já tem a FM tradicional no seu rádio e a FM que você escuta no seu celular, certo? Aqui eu coloquei uma da nossa época, né, quem é da década de 80 aí sabe, que era o Walkman, que você tinha essa fita onde você gravava suas músicas preferidas. Hoje você tem Spotify e tal, mas nessa época a gente gravava no cassete, tá? E colocava no Walkman, e o Walkman também era rádio e cassete. E você tem a rádio online, conforme eu falei, tá? Nosso trabalho valendo 6 pontos, vocês vão responder as perguntas abaixo. Reparem que são 3 perguntas, cada uma valendo 2 pontos. Como eram as propagandas, também conhecida como reclames, no início da rádio no Brasil? Vai pesquisar, escrever para mim. Cite o nome de cantores e cantoras surgidas nos programas de auditório transmitidos pelas rádios durante a primeira metade do século XX e que foram importantes na nossa música popular brasileira. Eu não quero apenas os que eu mostrei aqui, não. Eu quero, vocês podem até escrever, tá? Mas eu quero gente diferente, tá bom? Para ver se vocês estão pesquisando. E o rádio ainda tem uma grande influência no interior do Brasil. Disserte o porquê dessa importância. Mínimo de 4 linhas, tá? Então, eu vou pedir para que vocês tenham coerência no que está escrevendo, tá? Que tenha conteúdo aquilo que vocês estão escrevendo, que é para a gente ter um trabalho bacana. Tá bom, nono ano? Beijo para vocês.